Código Penal Militar dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Homicídio. Homicídio simples. Artigo 205. Matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Minoração facultativa da pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência à emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido, inciso 1, por motivo fútil, inciso 2, mediante paga promessa de recompensa, por cupidez, para excitar ou saciar desejos sexuais, ou por outro motivo torpe. Terceiro, com emprego de veneno, asfixia, tortura, fogo explosivo ou qualquer outro meio dissimulado ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Homicídio qualificado. A traição de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso, que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Para assegurar a execução, a ocultação e impunidade de vantagem de outro crime. Prevalecendo o agente em situação de serviço. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Homicídio culposo, artigo 206. Se o homicídio é culposo, a pena de detenção é de 1 a 4 anos. A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de regra técnica ou profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Multiplicidade de vítimas. Se, em consequência de uma só ação ou omissão culposa, ocorre morte de mais de uma pessoa ou também lesões corporais em outras pessoas, a pena é aumentada de 1/6 até a metade. Provocação direta ou auxílio a suicídio. Artigo 207. Instigar ou induzir alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, vindo ao suicídio consumar-se. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Agravação da pena. Se o crime é praticado por motivo egoístico ou a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer motivo a resistência moral, a pena é agravada. Provocação indireta ao suicídio. Com detenção de 1 a 3 anos, será punido quem desumana ou reiteradamente inflige maus-tratos a alguém, sob sua autoridade ou dependência, levando, em razão disso, à prática de suicídio. Redução da pena. Se o suicídio é apenas tentado e da tentativa resulta lesão grave, a pena é reduzida de 1 a 2/3. Capítulo 2. Genocídio. Artigo 208. Matar membros de um grupo nacional, étnico, religioso ou pertencente a determinada raça com o fim de destruição total ou parcial desse grupo. Pena de reclusão de 15 a 30 anos. Casos assimilados. Força o grupo à dispersão. Impõe medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. Efetuar coativamente a transferência de crianças do grupo para outro grupo. Capítulo 3. Da lesão corporal e da rixa. Lesão leve. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Se produz dolosamente perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 anos, a pena é de reclusão até 5 anos. Se produz dolosamente enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura, reclusão de 2 a 8 anos. Lesões qualificadas pelo resultado. Se o resultado previsto no parágrafo 1 e 2 forem causados culposamente, a pena será de detenção de 1 a 4 anos. E se da lesão resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado,
nenhum assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão de até 8 anos. Minoração facultativa da pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violência e emoção, logo a seguir a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. No caso de lesões leves, e se essas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Lesão levíssima. No caso de lesão levíssima, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Lesão culposa. Se a lesão é culposa, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. A pena pode ser agravada se o crime resulta na inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Aumento da pena. Se em consequências de uma só ação ou omissão culposa ocorrem lesões em várias pessoas e a pena aumentada de 1/6 até a metade. Participação em rixa. Artigo 211. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena de detenção de até 2 meses. Parágrafo único. Se ocorrer morte ou lesão grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Abandono de pessoa. Abandonar ou militar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ou por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Formas qualificadas pelo resultado. Se o abandono resulta lesão grave, a pena de reclusão de até 5 anos. Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Capítulo 4 da periclitação da vida ou da saúde. Maus tratos. Expor em perigo a vida ou saúde em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia, que privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios, correção ou disciplina. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Formas qualificadas pelo resultado. Se o fato resulta lesão grave, até 4 anos de reclusão. Se resulta morte, reclusão de 2 a 10 anos. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Exceção da verdade. A prova da verdade do fato imputado exclui crime, mas não é admitível. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer pessoa indicadas no inciso 1 do artigo 202, exemplo, presidente da República. Se o crime imputado, embora da ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de 3 meses a 1 ano. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício da função pública, militar ou civil do ofendido. Injúria. Injuriar alguém ofendendo-se a dignidade ou decoro. Pena de detenção de até 6 meses. Injúria real. Se a injúria consiste em violência ou outro ato que atinja a pessoa ou por natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de pena correspondente à violência. Disposições comuns. As penas combinadas nos antecedentes artigos desse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou chefe do governo estrangeiro, contra superior,
contra militar ou funcionário público em razão de suas funções, na presença de duas ou mais pessoas ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplique-se a pena em dobro. E se o fato não constitui crime mais grave, ofensa às Forças Armadas. Propalar fatos que sabe inverídicos capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas, ou a confiança a que essas merece do público. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena será aumentada de 1/3 se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Exclusão da pena. Capítulo 5. Dos crimes contra a liberdade. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar, difamar ou caluniar. A irrogada em juízo na discussão da causa por uma das partes ou seu procurador contra outra parte ou seu procurador. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. A apreciação de críticas a instituições militares, salvo quando inequívoca a intenção de ofender. O conceito desfavorável em apreciação ou informação prestada no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos itens 1 e 4, responde pela ofensa quem lhe dá publicidade. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade. Constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer com que a lei permite, ou a fazer ou a tolerar que se faça, ou que ela não manda, pena de detenção de 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. Aumento da pena. A pena aplica-se em dobro quando, para a execução do crime, se reúne mais de 3 pessoas, ou há emprego de arma, ou quando o constrangimento é exercício com abuso de autoridade, para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. Além da pena combinada, aplica-se correspondente à violência. Exclusão do crime. Não constitui crime, salvo no caso de transplante de órgãos, a intervenção médica ou cirúrgica, se o consentimento do paciente ou de seu representante legal se justifica para conjurar iminente perigo de vida ou de grave dano ao corpo ou à saúde. A coação é exercida para impedir o suicídio. Crimes contra a liberdade de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, dele causa mal injusto e grave. Pena de detenção de 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena aumentada de 1/3. Sequestro ou cárcere privado. Artigo 225. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena de reclusão de até 3 anos. Aumento da pena. A pena aumentada da metade, se a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do agente. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias. Formas qualificadas pelo resultado. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou da natureza da detenção grave sofrimento físico ou moral, reclusão de 2 a 8 anos. Se pela razão do parágrafo anterior resulta a morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Do crime contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia
ou em suas dependências, pena de detenção de até 3 meses. Forma qualificada. Se o crime é cometido durante o repouso noturno, ou com emprego de violência ou arma, ou mediante arrombamento, ou por 2 ou mais pessoas, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de pena correspondente à violência. Agravação da pena. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por militar em serviço ou funcionário público civil, fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades previstas em lei, ou com abuso de poder. Exclusão do crime. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência em cumprimento de lei ou regulamento militar. A qualquer hora do dia ou da noite, para acudir a vítima de desastre quando alguma infração penal está sendo ali praticada, ou na iminência de ser. Compreensão do termo casa. O termo casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Não se compreende termo casa, hotel, hospedaria ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. Taverna, boate, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Dos crimes contra a inviolabilidade da correspondência ou comunicação. Violação de correspondência. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência privada dirigida a outrem, detenção de até 6 meses. Na mesma pena incorre quem se apossa da correspondência alheia, fechada ou aberta, e em todo ou em parte e a sonega ou destrói. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Quem impede a comunicação ou conversação da referida no número anterior. Aumento da pena. A pena aumenta-se da metade se há dano para outrem. Se o agente comete o crime de abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, a pena é de 1 a 3 anos. Natureza militar do crime. Salvo disposto no parágrafo anterior, qualquer dos crimes previstos nesse artigo só é considerado militar no caso do artigo 9º, inciso 2, letra A. Dos crimes contra a inviolabilidade do segredo e de caráter particular. Divulgação de segredo. Divulgar sem justa causa conteúdo de documento particular sigiloso ou de correspondência confidencial, de que é detentor ou destinatário, desde que da divulgação possa resultar dano a outrem, pena de detenção de até 6 meses. Violação de recato. Violar mediante processo técnico o direito ao recato pessoal ou direito ao resguardo das palavras que não forem pronunciadas publicamente. Detenção de até 1 ano. Na mesma pena incorre quem divulga os fatos captados. Violação de segredo profissional. Revelar sem justa causa segredos de que tem ciência em razão de função ou profissão exercida em local sob administração militar, desde que a revelação possa resultar no dano a outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Natureza militar do crime. Os crimes previstos no artigo 228 e 219 somente serão considerados militares no caso do artigo 9º, inciso 2, letra A.